Quero ler 3 historinhas para você aqui, são bem rápidas, mas que vão encaixar exatamente com o que Deus tem para falar com a gente hoje. Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro do lugar para orar. E eles queriam orar pedindo chuvas, mas apenas um garoto trouxe guarda-chuva. De todo o pessoal da cidade, só um menino trouxe guarda-chuva. Isso chama-se fé. Agora uma outra história diz: quando você joga um bebê de 1 ano de idade para o alto, ele gargalha, dá muita risada. Porque na queda ele sabe que alguém vai segurá-lo. Isso chama-se confiança. A cada noite, antes de dormir, não temos garantia nenhuma de que estaremos vivos no outro dia pela manhã. Mas mesmo assim colocamos o nosso relógio para despertar todos os dias. Isso chama-se esperança. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. O que nós estamos vivendo hoje aqui? Uma fé que Cristo ressuscitou. Uma fé que o Messias foi enviado. Ele cumpriu o objetivo até aquele dia da cruz, tem cumprido até a sua volta. Isso é fé, que ele ressuscitou. Nós temos uma confiança de que ele não nos deixa sozinho, de que nós não estamos sozinhos. Uma confiança de que quando ele fala em Isaías 41, que eu tomo na sua mão, te pego pela mão, te chamo pelo nome, você é meu, não te deixarei, não te abandonarei. Temos uma confiança, que ele falou, eu venci tudo, então acredita, confia. Eu garanti a vitória para você. E nós temos uma esperança de que ele voltará. Temos uma esperança de que mesmo no quadro, enquanto ele não volta, que existirão dias melhores. Uma esperança que por meio da fé, baseada na confiança, a tua história pode mudar aqui e agora. Então a Santa Ceia nos traz todos esses sentimentos, nos traz todos esses pensamentos de que temos um Deus que não nos esqueceu, que não nos abandonou, mas está comigo e com você todos os dias. Que eu e você possamos continuar com esse foco, com essa determinação, para que até o final do ano não venha a ser aqueles finais de ano, poxa, esse ano eu não fiz, mas ano que vem eu farei. Não. Esse ano, querido, você vai ter uma outra história para contar. Porque você tem uma fé, você tem uma confiança e tem uma esperança. Porque Jesus, ele não é político, que promete e não cumpre. Jesus é alguém que fala e faz, que promete e cumpre. Então, se a sua fé está pautada em Jesus, fica tranquilo que vai faltar lugar neste lugar até o final do ano. Vai faltar lugar. Às vezes você pode pensar, poxa vida, Deus falou comigo que eu vou pregar, Deus falou comigo que Ele vai me usar no canto, Ele vai me usar na música, então já vai se preparando que vão precisar de muita gente para fazer isso. Se estamos aqui, tem um objetivo. Hoje, o nosso diácono Ailton, eu chamo ele de Tinho, porque é de casa, de família basicamente, ele percebeu e viu um pouquinho e como vale a pena persistir, como vale a pena continuar, como vale a pena lutar. E ele viu o amigo dele se batizar, fazer uma aliança. Então vale a pena, querido, você não desistir, vale a pena você continuar, vale a pena você estar aliançado com o Senhor, vale a pena você batalhar, às vezes pensar em parar, mas não desistir, vale a pena. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, para quem foi para Piraí do Sul vai perceber que a ministração vai ser bem parecida, não vai ser exatamente igual, mas nós vamos falar algumas coisas de forma bem semelhante. Lucas, no capítulo 24, e no verso 13, no versículo 13, nós vamos ver aquela história que se passa onde 2 pessoas estavam caminhando no caminho de Emaús. Provavelmente você já ouviu, já leu, se você participou do propósito de jejum alguns dias atrás, com certeza você leu, porque você leu os evangelhos. E diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles, está falando dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 15 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam falando ali da morte e ressurreição de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-los.
E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo lá ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas haviam relatado, e não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém. Esse momento a qual esse contexto se passa é o momento depois da morte de Jesus, né? E exatamente no terceiro dia ele ressuscita. E ele começa a aparecer para algumas pessoas, para alguns discípulos. E os discípulos estavam todos meio atordoados, vamos dizer assim, alguns meio entristecidos, alguns meio desanimados, sem saber o que fazer, meio desesperados, porque o mestre morreu, o mestre se foi. E a esperança que havia no coração deles, daquele Messias que ia resgatar Israel, que ia realmente ser alguém que ia reinar, para eles havia sumido aquela esperança, assim, tinha se acabado. Até então eles esperavam alguém que ia fazer um mover político, que ia governar como um rei diante de uma nação. E eles pensando: poxa vida, se foi a esperança, já era. Estavam desanimados. E uma coisa que eu olho aqui e me chama muita atenção é o seguinte: que eles estavam em um caminho. Eu e você estamos em um caminho. Todos nós estamos trilhando uma caminhada. Qual é essa caminhada? Tem origem no céu. E vai ter um destino aonde? No céu de novo. Porque a Bíblia diz em Efésios que eu e você viemos de dentro de Deus. A palavra diz que antes que o mundo existisse, nós já existíamos em Deus. A palavra diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Então nós viemos do céu. Estamos de passagem numa missão de resgate e voltaremos para lá de novo. Se ficarmos firmes, se nos alinharmos, se nos mantermos, né, realmente antenados em tudo, voltaremos para casa. Mas algo que me chama a atenção é que esse caminho também tem uma origem. E esse caminho também tem um destino. E uma coisa que também me chama a atenção é que Jesus não fala com eles nem na origem e nem no destino, mas Jesus fala com eles aonde? No caminho. E você vê isso em vários lugares da Bíblia, né? Nesse texto específico, o início era em Jerusalém e o destino em Emaús. E você vai ver isso acontecendo com outras pessoas na história. Você vê Abraão, por exemplo. Deus chega para Abraão e fala para ele assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, pastor, mas Deus falou com ele antes de ele entrar no caminho. Mas Deus não falou toda a história antes de ele entrar no caminho. Deus deu uma pincelada para eles. Ó, sai da tua terra. Ele falou para onde era? Não. Falou quanto tempo ia levar a jornada? Não. Então ele não tinha todos os dados. Então, não falou tudo no começo. Ótimo. Paulo acontece a mesma coisa. Paulo, ele andava com Gamaliel. Paulo era um homem altamente sábio, estudado, ele sabia de muita coisa. Era um cara top demais. É aquele cara que era o primeiro da classe.
Sabia mesmo, tinha muita sabedoria e muito conhecimento. Mas mesmo estando no templo, em vários momentos da história dele, Deus não falou com ele em momento nenhum desses. Mas Deus fala com ele, né? Jesus aparece para ele em algum lugar, em um caminho. Às vezes eu e você ficamos esperando Deus falar, mas Deus não vai falar nem no começo e não vai falar no final. Deus vai falar no caminho. Não é diferente com a gente. Mas qual que é o problema às vezes? Que nós não paramos para ouvi-lo no caminho. E é exatamente o que está acontecendo ali. Às vezes nós estamos tão preocupados com a trajetória que nós não nos damos conta que Jesus está ao nosso lado falando com a gente. Às vezes não damos conta que Ele está falando exatamente frente a frente com a gente, ou caminhando do nosso lado. E nós nos damos conta, achamos que é uma pessoa qualquer, que é um fulano qualquer, e é Ele que está falando, no caminho. Deus, Ele sempre vai trazer para mim e para você as coordenadas na trajetória. Então nós temos que entender que existe um caminho, existe uma origem, existe um destino, e existe um Jesus tentando falar comigo e com você. Quantas vezes você se pegou pensando, estou sozinho, Jesus esqueceu de mim, Jesus me abandonou, estou passando essa dificuldade, estou desesperado, não tenho o que fazer mais, e estou sozinho nesse caminho. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? E Jesus às vezes está do seu lado, falando para você, por que você está discutindo? O que você está falando? O que você está explicando? Porque foi isso que aconteceu com eles ali. Se você pegar o texto, Jesus pergunta para ele, do que vocês estão reclamando? O que vocês estão conversando tanto aí? No versículo 17 ele fala assim, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que você tem falado com as pessoas? O que você tem murmurado? O que vocês têm reclamado? O que vocês têm falado ao longo desse caminho, dessa trajetória? Que Jesus está tentando falar com você, tentando explicar para você, mas às vezes eu e você não estamos entendendo. Mas tem um propósito, tem um objetivo. E existe um motivo também pelo qual eles não estavam ouvindo, pelo qual eles não estavam reconhecendo. Porque para pensar no negócio. Existiam 500 discípulos nesse momento. E esses não são um dos 12. Mas independente disso, eles caminharam com Jesus por 3 anos. E mesmo caminhando com Jesus por 3 anos, eles não conseguiram identificar quem era Jesus. Isso mostra para mim e para você uma coisa muito importante. Que não é o teu tempo de caminhada que faz você ser um cristão autêntico. Que faz você ser alguém que realmente sabe quem Jesus é. E como ele fala e como ele se move. Não depende do tempo a qual eu estou ao lado de Jesus. Eu posso estar há 1 mês caminhando com Jesus e saber exatamente quem Ele é. E você vai ver como isso acontece. Uma outra coisa que eu queria, se você puder abrir tua Bíblia, porque como Jesus fala pelo caminho, isso é uma prova que Ele fala. Mas existe uma condição para Ele falar. Ezequiel no capítulo 2, no versículo 1. Ezequiel no capítulo 2, diz o seguinte: e ele me disse, filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi o que ele me falava. Deus, ele não fala de qualquer jeito, vamos dizer assim, para nós. Não é de qualquer forma que Deus fala. Esse texto está dizendo assim, filho do homem, fique em pé. O que é ficar em pé? Literalmente é estar sentado e se posicionar de pé. Mas o que eu entendo espiritualmente também nesse texto? Uma questão de posicionamento espiritual. Deus não fala com caído. Deus não fala com pessoas caídas. Mas e daí, pastor? Eu pequei, eu errei, está difícil para o meu lado, o que eu faço? Eu não vou ouvir nunca Deus falar? Não. Porque você vê que existe um diálogo de Deus. Ele vai te chamar. Mas trazer a mensagem ou desvendar a mensagem que ele tem, ele vai falar mediante um posicionamento. Ele fala inicialmente falando assim, ei, vem cá, preciso falar com você. Tenho algo para te falar. Então ele nos chama, ele chama a nossa atenção. Agora, se eu quero ou não ouvir, vai depender do que eu vou fazer.
E aí você pode pensar, pastor, mas eu estou tão fraco, tão fraco, que eu não consigo falar com Deus. E aí vem algo no versículo 2, e ele fala assim, e enquanto ele falava, enquanto ele me chamava a atenção, enquanto ele estava tentando chamar minha atenção para falar algo, o Espírito de Deus me colocava de pé. Os discípulos estavam tão preocupados nesse dia, nesse trecho que a gente leu de Lucas, de 24, estavam desesperados, porque eles não sabiam mais o que fazer. O mestre foi embora, e agora o que vai ser de nós? Alguns voltaram a fazer o que faziam. A gente já vai ler esse texto. E eles estavam desesperados. Mas Jesus fala algo extraordinário para eles. Fala assim, fica tranquilo. Eu preciso ir porque tem um plano de Deus, o plano do Pai tem que ser cumprido, e eu tenho que ir até o final. Mas vocês não ficarão sozinhos, não deixarei vocês órfãos. Deixarei com vocês alguém chamado Espírito Santo, que vai ajudar vocês na sua fraqueza. Da mesma forma como ele fala com Ezequiel, ele fala isso no Novo Testamento e confirma esse auxílio. Porque Jesus fala o seguinte, sabe uma coisa que você não precisa pedir para Deus? Tem uma oração que você não precisa fazer nunca para Deus. Você nunca vai precisar fazer esse pedido, que é pedir problema. Jesus já garantiu isso numa fala. Ele fala assim, no mundo tereis aflição. Então não precisa pedir problema nem aflição, que isso já vem, já está no pacote, tá? Já está embutido no preço. Mas ele fala algo também, ele fala assim, fica tranquilo, porque eu venci. Isso nos dá uma esperança de que vamos passar, de que vamos vencer, de que pode ser a luta que houver, a dificuldade que vier, ele nos dá a garantia de vitória, se nós nos posicionarmos. E aí entra o Espírito Santo naquilo que eu e você não damos conta de fazer, que às vezes é ficar de pé. Para quê? Para ouvir o que Deus tem para falar. Para falar o que às vezes você já sabe, que Ele te chamou, que Ele te escolheu e falou, você é meu. E eu vou te usar. E eu vou fazer. Sabe? Deus, Ele tem algo especial para todo mundo. Não precisa falar nada, mas só olha para um lado, olha para o outro, veja a pessoa que está aqui, o que está lá. Você está vendo alguém que foi chamado para fazer algo extraordinário. Extraordinário. Você pode não enxergar, mas sabe como que eu posso te dizer isso com completa certeza? A palavra de Deus fala o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Você ama a Deus mais que tudo? Então essa promessa é para você. Então você não consegue nem imaginar o que Deus preparou para você. Mas para tudo isso acontecer, precisa acontecer algumas coisas que a gente aprende nesse caminho, que aprende na palavra dele, posicionamento, ouvir a Deus. E vamos lá. Então nós entendemos que Deus fala no caminho. É na trajetória que ele vai falar. Quando Israel estava no deserto, Deus falava como? Falava com Moisés. Deus queria falar com toda Israel. Deus queria falar com todo mundo. Até que chega um momento que Deus fala assim, Moisés, manda o povo consagrar, fala para o povo preparar, que eu vou falar com todo mundo lá no pé do monte. Vou falar com geral, vou chamar todo mundo ali e eles vão me ouvir, eles vão me conhecer. Eu quero ter esse relacionamento. Gente, se tem uma coisa que Deus nunca quis perder entre eu e ele, entre você, entre nós e ele, é relacionamento. Deus, ele amava o relacionamento desde o jardim. Deus ia falar com Adão todos os dias. Daí, Adão, o que vocês fizeram hoje? Como é que foi o dia de vocês? Que bicho que vocês conheceram hoje? O que foi que vocês fizeram? Qual parte do jardim que vocês desbravaram e conheceram hoje? Sabe, ele sempre ansiou por esse relacionamento. E por ansiar pelo relacionamento, é que ele traça esse plano de redenção, enviando Jesus na cruz, ressuscitando e vindo nos buscar de novo. Para ficarmos uma eternidade tendo o que com ele? Relacionamento. É isso que Deus quer comigo, com você, é relacionamento. Mas tem esse processo, tem um caminho a ser seguido para isso acontecer. Tem uma trajetória. Agora, uma coisa que tem que ficar claro para nós, e nós temos que reconhecer isso. Quantos aqui, sinceramente, quem tem vontade de ir para o Japão? Conhecer o Japão? Tem alguém que tem vontade? 1, 2, tem mais alguém? Fechou. 3, 4. Mas eu acho que, para algumas pessoas, quem sabe para você não. Eu estou muito gordo, estou muito, né? Tá difícil o negócio aqui. Não precisa tirar não, pode deixar aí. Mas o que é mais difícil de ir para o Japão? O que é mais, te deixa muito pensativo para ir para lá? Não é a língua, mas é o caminho. Você sabia que é uma viagem de 30 horas para ir daqui para lá? Pensa se ficar 30 horas.
E ainda se não tiver conexão boa, se passa até que muito mais tempo. Nós fomos abençoados ano passado para ir para Maceió, a igreja nos abençoou. Nós ficamos muito felizes, gente do céu. Mais feliz que pintinho no lixo, né? E a gente ficava pensando, meu Deus, vai ser muito legal lá, né? Vamos ver os peixinhos, vamos ver aquela água transparente e tal. Mas sabe o que foi mais difícil? Uma das coisas mais difíceis? O caminho. A trajetória é o mais difícil. Você fazer conexão e esperar. Para mim foi tudo novo, porque eu nunca tinha andado de avião, né? Voado, né? Andado não, tinha voado de avião. Né? Até que a gente andou no avião do Indiana Jones. Foi legal. Depois vocês olham nos stories, no meu Instagram, lá tem lá. Mas o caminho que é difícil. E muitas vezes nós queremos abortar o caminho. Você sabia que, eu não sei se foi a NASA, ou foi a empresa lá da SpaceX que inventou, eles conseguiram inventar agora o motor de dobra. O motor de dobra é um motor que ele consegue... Quem vai te explicar mais fácil? Quem já assistiu Jornada nas Estrelas? Aqueles antigos, né? Que a nave está aqui, daqui a pouco ela some. Aquilo é motor de dobra, velocidade de dobra. Ele consegue ultrapassar a velocidade da luz, consegue dobrar a velocidade. Eles já inventaram esse motor. Claro que numa concentração muito menor, mas eles inventaram esse ano esse negócio aí. E o que a gente gostaria de fazer? De poder diminuir o caminho, de encurtar o caminho, evitar o caminho, porque no caminho você encontra buraco, você encontra dificuldade, você encontra ladrão, você encontra um monte de problema no caminho. Se Deus chegasse até hoje, você já tem uma ciência de tudo que você passou na tua vida. Se você pudesse chegar para Deus e falar assim, Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu te pedia para não acontecer isso, nem aquilo. Você faria isso, com certeza. Por quê? Porque nós não queremos as dificuldades do caminho. Mas são justamente nas dificuldades do caminho que nós fazemos o quê? Crescemos, nós amadurecemos, nós temos experiência, nós avançamos, nós entendemos muita coisa. Então o caminho é extremamente necessário. E é exatamente no caminho que Deus vai falar comigo e com você. Que Deus vai aparecer, que Ele vai se mostrar. Porque você vai perceber nessa leitura, eu vou te ler o texto que ele fala isso, que é exatamente no caminho que ele começa a mostrar alguns sinais, que ele vai mostrando para mim e para você e vai se revelando a quem ele é. Isso acontece com esses dois, e eu vou te mostrar um outro exemplo. Mas o texto diz assim que eles, no versículo 25, do Lucas 24, diz assim, e ele disse, como vocês custam a entender. E aí chega um momento que eles entendem, e eles têm a revelação de quem Jesus é. No versículo 30 diz, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Em algum momento dessa caminhada, nós conseguimos reconhecer a Jesus. Em algum momento, eu e você temos essa revelação de quem Ele é. E sabe como que você reconhece quem Ele é? Pelos sinais que Ele deixa no caminho. Porque uma coisa que você temos que entender aqui é assim, Jesus caminha 3 anos com eles. Eles sabiam quem Jesus era fisicamente. Eles conheciam Jesus, a aparência de Jesus. Mas o que nós temos que entender? Que quando eu e você deixarmos essa terra, voltarmos a caminhar com Deus lá no céu, o que a Bíblia diz? Que nós teremos um novo corpo, que nós teremos o quê? Um corpo glorificado. Então era essa imagem agora que Jesus tinha, por isso que eles não conseguiam reconhecer. Porque o natural não vai conseguir enxergar o espiritual fisicamente, ele não vai conseguir discernir naturalmente aquilo ali. Mas como que eu e você passamos a discernir o espiritual? Mediante a revelação do próprio Espírito. E isso vem mediante a um relacionamento, mediante a ter uma aliança com Ele, mediante a estar andando com Ele de forma tão próxima e íntima que o Espírito, porque o que Paulo ensina? Que, como é que eu e você sabemos que nós somos filhos de Deus? Paulo ensina o seguinte, que o Espírito, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Então, esse elo, essa aliança próxima faz com que eu e você entendamos e vejamos quem Ele é. Mas muitas vezes nós não vamos ter a revelação na hora. Nós vamos ter que identificar pelas ações, pelas atitudes, pelos sinais. O pastor Ezequiel nos contava a história do pai dele. Quando ele foi no velório do pai, ele não conseguiu ainda pegar o velório, mas no caminho ele começou a ouvir algumas histórias do seu pai. De pessoas que ele não tinha
não conhecia, e ele estava ali ouvindo a conversa de alguém num caminhão que ele estava tentando chegar ao local. E nessa trajetória, nesse caminho, os caras falavam assim: rapaz, você conheceu o Galdino? Rapaz, aquele homem era um anjo. Aquele homem era assim, aquele homem era assim e tal. E começou a falar coisas boas. E ele começou a ficar emocionado por ouvir as pessoas falarem aquilo do pai dele. Por quê? Porque ele transmitia sinais. Até chegaram e falaram assim: cara, até parecia que ele era Jesus. Parecia um anjo de tão bom que o homem era. Sabe? E isso é o que eu e você temos que transparecer para as pessoas. Isso é ser parecido com Jesus. Quando Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando assim: seja tão parecido com ele que as pessoas cheguem a te confundir com ele. Isso são os sinais. Porque muitas das vezes, querido, Jesus não precisa aparecer literalmente, porque eu e você somos embaixadores dele na terra. Nós somos representantes de Jesus na terra. Então as pessoas têm que olhar para mim e para você de uma forma tão maravilhosa, que as pessoas possam nos confundir no caminho. Porque as pessoas vão ver alguns sinais, e na verdade quem vai estar emitindo esses sinais sou eu e você. Somos nós ao longo desse caminho ao lado de alguém. E alguém estará fazendo a mesma coisa ao nosso lado. Porque Jesus, ele demonstra o amor dele para mim e com você através de pessoas ao longo do caminho. Isso é muito simples de entender, porque quando Deus fala na palavra, ele fala por meio de Jesus o seguinte: não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Agora eu habitarei aonde? Dentro de nós. Ele estará dentro de mim e de você. Se ele está dentro de mim e de você, e eu tenho ele dentro de mim, nós estamos aliançados com ele, as pessoas têm que olhar para nós e enxergá-lo, porque ele também está aqui. É esse nível que nós temos que carregar, é esse nível que nós temos que viver, é nessa pegada que nós temos que ir. Ao ponto de estar no caminho e alguém estar caminhando com você, e você olhar: não, mas espera aí, é Jesus que está comigo. É alguém muito parecido com ele. Ou quem sabe ele mesmo se revela a você. Mas isso vai acontecer no caminho. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 21. Nós vamos ver agora do versículo 1 até o 7, que Jesus aparece para os discípulos que andavam diretamente com ele. Só uma coisa que eu queria falar para você antes, de eu te mostrar esse texto, que eu falei para você que Jesus, ou que eu e você às vezes não reconhecemos Jesus no caminho. E existem alguns gatilhos, algumas coisas que não nos deixam perceber quem ele é. Olhando para esses dois que estavam no caminho de Emaús, eles estavam com medo, eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos. Você começa a perceber a mesma coisa que aconteceu com eles aqui, é o que aconteceu com Pedro quando ele afunda. O que fez Pedro afundar? Foi parar de olhar para Jesus, olhar para a revelação de quem Jesus era, do poder que ele tinha, da autoridade que ele tinha, e começar a olhar para o contexto ao redor. Olhar para a tempestade, olhar para as ondas, olhar para tudo que estava acontecendo, para todas as dificuldades ao redor. E foi exatamente isso que fez Pedro afundar. E foi exatamente isso que fez com que esses dois não reconhecessem quem Jesus era. Sabe o que o diabo vai tentar fazer comigo e com você? E eu falo tentar porque ele só vai tentar, porque nós já vencemos em nome de Jesus. Mas ele vai tentar tirar a tua atenção. Ele vai tirar a tua atenção com o medo. Saiu uma guerra na Ucrânia agora, entre a Rússia. Tem o corona. 2023, parece que já estão planejando um outro negócio para acontecer. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas assim, o que o sistema tenta fazer? O que o diabo tenta fazer? Colocar medo no teu coração. Te deixar desesperado, deixar você amedrontado, deixar você aflito, ao ponto de nem dentro da palavra você conseguir encontrar Jesus. De nem dentro da igreja você conseguir ouvir ou enxergar quem ele é. Então é assim que o diabo tenta tirar a nossa fé, tirar a nossa atenção, de mostrar quem realmente Cristo é. A revelação de quem ele é. E nem mesmo às vezes nos sinais que ele faz, nós não conseguimos percebê-lo.
Então, se eu e você queremos ter a revelação de quem Ele é, nós temos que nos livrar do medo, nos livrar da aflição, nos livrar da preocupação, lembrar que nós temos uma fé, que nós temos uma confiança e nós temos uma esperança. Só que não adianta só saber disso, tem que colocar em prática. Não adianta só saber fazer um bolo, tem que fazer. Eu não gosto de falar de bolo, porque os jovens já falam, faz bolo de chocolate. Não vou fazer também. Mas não adianta só nós sabermos de algumas coisas, nós temos que fazer, nós temos que botar em prática. Então vamos lá para João. Você vai ver que Jesus aparece para os discípulos de novo. Deixa eu pegar na outra tradução aqui que vai ficar mais fácil. No versículo 1, fala assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Vamos lá para o versículo 5. E Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Numa outra tradução, você vai ler o seguinte. Você vai ler assim, perguntou assim: filhos, tendes alguma coisa aí para comer? Você vai perceber que essa pergunta para os discípulos já tinha sido feita por Jesus em outros momentos. Para você, por que eu estou te trazendo fazendo essa referência? Porque Jesus, ele se apega a detalhes. Eu e vocês temos que nos apegar aos detalhes de Jesus, aos detalhes daquilo que ele prometeu e daquilo que ele falou para nós ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Porque os 3 anos com os discípulos foi o quê? Um caminho, foi uma trajetória. E ao longo desse caminho, Jesus foi falando algumas coisas, foi trazendo revelações, foi ensinando, foi trazendo entendimento. E aí o texto continua, no versículo 5. Melhor, no 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Porque ele mandou lançar a rede porque eles falaram não, né? Eles responderam não. Está escrito um pouquinho antes ali. Falou: não temos nada para oferecer para comer. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Um outro parênteses que eu quero abrir para você é que, quando Jesus perguntar para você, o pastor Marcelo falou sobre isso na oferta. Quando Jesus perguntar para você: você tem algo a oferecer? Você tem uma provisão? Você tem algo para entregar? Você tem algo para oferecer? Nunca fique envergonhado ou fique calado. Se você tem, fala: Senhor, eu tenho. Que nem o menino dos 5 pães. Se você não tem, fala: Senhor, eu não tenho. Porque não é vergonha falar para Deus: Deus, eu não tenho. Eu queria ajudar, mas eu não posso. Eu não tenho. Vergonha é ficar na mesma condição. Vergonha é ficar do mesmo jeito. Vergonha é ficar calado e ficar no mesmo jeito. Mas aí eles falam: não temos. E aí eles abrem uma porta. E Deus fala: então, tranquilo, não tem problema não. Agora vocês vão ter. A palavra diz assim, que quem quer, peça ao Senhor. Mateus 7,7 manda a gente pedir. No 8 você vê a resposta. Então você vai encontrar, você vai ter. Então a resposta é pedir. Tiago fala: não recebeis porque pedis mal. E aí o texto continua: e assim fizeram e buscaram, então, retirar a rede. No versículo 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. De quem Jesus está falando aí? De João, que era o discípulo que Jesus amava. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. O porquê que João reconhece quem é Deus? Porque ele andava tão coladinho com Jesus. Ele tinha uma percepção e se apegava tanto aos detalhes que Jesus tinha ao longo do caminho e falava, que ele reconheceu essa frase: tem alguma coisa aí para comer? João já tinha ouvido isso em algum lugar nesses 3 anos. E não uma vez só. E ele percebe através de um sinal. Por que eu estou trazendo esse sinal para você? Porque Jesus está falando com você de várias formas. Mas eu e você às vezes não estamos entendendo os sinais, não estamos reconhecendo os sinais. E você não está sozinho. Ele não te abandonou nesse caminho. Ele está comigo e está com você. Se apegue aos sinais, comece a perceber. Você já ouviu em algum lugar ele falando desse jeito com você. E de alguma forma ele já falou com você. Ele está tentando se revelar de alguma forma. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque já havia se despido, e lançou-se ao mar. Uma outra coisa aqui que chama a atenção é o seguinte: quando bate o desespero em mim e você, quando nós ficamos desesperados achando que Jesus nos abandonou, que era o que eles estavam pensando ali, a maioria das vezes, sabe o que eu e você vamos fazer?
a ter a vida que nós tínhamos anteriormente. Foi exatamente o que Pedro fez. Quando Pedro acha que Jesus tinha ido embora, tinha abandonado eles, não, era só conversa, não funcionou. Vou voltar a pescar. Você vê eles exatamente nesse contexto, porque Jesus acha eles aonde? Pescando. O sinal que eu e você temos de que nós não estamos enxergando, que nós não estamos ouvindo, de que nós não estamos reconhecendo, de que nós achamos que estamos sozinhos, que Ele nos esqueceu, é que você começa a ter as práticas da vida antiga. Isso mostra para você, isso é um alerta para mim e para você, que se eu estou tendo as atitudes e as ações de uma vida anterior a conhecer a Cristo, de caminhar com Ele, é porque tem algo errado na minha vida. E eu tenho que buscar consertar, eu tenho que buscar alinhar para continuar a caminhada e não sair do caminho. E aí Pedro pula na água. Ele nem pensa, falei, vou voltar remando nada, eu quero ver meu mestre, eu quero abraçá-lo, eu quero estar com ele. Ele não viu dificuldade. Quando reconhecemos quem Jesus é, quando batemos o olho, poxa vida, eu estou com Jesus do meu lado, Ele está na minha frente. Eu não vejo mais dificuldade, eu faço o que for necessário, eu nado, eu aprendo a nadar, eu pulo o que for preciso, mas eu vou até Ele. É por isso que quando é feito o apelo, você não precisa pensar duas vezes quando você reconhece Jesus. Porque você não está vindo para uma igreja, você está indo para um reino, você está indo para um Senhor. E você vai encontrar Ele, não é encontrar qualquer coisa, vai encontrar o Senhor. E aí no 11 diz assim, que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. Querido, quando eu e você encontramos Jesus, quantas vezes você parou e se preocupou com o que havia de comer, com como você ia pagar, como você ia fazer? Se eu fosse chamar alguma pessoa para dar testemunho de provisão, eu tenho certeza que tem quase todo mundo aqui, se não todos. Tirando as crianças, todos aqui têm uma bênção para contar sobre provisão. Porque não tem como você encontrar com Jesus e a tua vida não ser transformada, Ele não provisionar, Ele não fazer. Porque quem está com Jesus já tem tudo que Ele tem. Ele deu provisão para esses caras aqui. Mesmo eles tendo voltado atrás. Mesmo em algum momento eles olhando e, poxa, vamos desistir, era tudo conversa. Mesmo eles virando as costas, Jesus falou assim, ei, eu sabia que vocês iam frouxar. Eu sabia que vocês iam desanimar. Mas eu estou aqui e eu vou provisionar para vocês. E a provisão, se você olhar no fundo isso aqui, não era só para eles. Então tudo que Deus colocar na tua mão não é só para você. Porque eles alcançaram outros barcos e dividiram esse negócio aqui. Então a bênção que Deus coloca na minha e na tua mão também é para alcançar o outro. E para encerrar, João reconhece, nós vemos Jesus pelos sinais, mas no final das contas, o que Jesus quer realmente é comunhão comigo e com você. Ele pode te dar provisão, Ele pode responder tudo o que você quer, oferecer tudo o que você precisa, mas no versículo 13, Jesus faz o seguinte, e veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual forma o peixe. Querido, você pode ficar em pé em nome de Jesus? Jesus tem uma história para mim e para você. Jesus tem uma vida de promessas para mim e para você. Mas tudo aquilo que Deus te prometeu, carro, casa, dinheiro, interessa o que Ele te prometeu. Te prometeu um monte de coisa. Te prometeu saúde, te prometeu cura, restauração, salvação da tua casa, da tua família, dos seus. Ele prometeu um monte de coisa para você. Mas nada do que Ele te prometeu é maior do que a comunhão que Ele quer ter com você. Nada disso vai superar a comunhão e o momento que Ele quer ter comigo e com você. Ele só nos dá provisão, Ele só mostra por sinais, Ele opera milagres, prodígios, maravilhas. Ele faz tudo isso, sabe para quê? Para te alcançar. Para mostrar que Ele te ama, que Ele se importa, que Ele não esqueceu, que Ele quer te usar para alcançar alguém, mas no final das contas Ele quer sentar comigo e com você e falar assim, vamos trocar uma ideia? Vamos estar juntos, vamos nos alegrar junto. Vamos fazer o que o pai fazia lá no jardim, sentar junto, falar daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo, das maravilhas que Ele tem ainda para você. Sabe, no final de tudo, é comunhão que Ele quer comigo e com você. Não é te deixar rico, não é te deixar famoso. Isso faz parte do processo, porque você vai usar essas ferramentas ao longo do caminho para alcançar outros, para estar com Ele também. Então Ele pode te dar dinheiro, Ele pode te dar provisão, Ele pode te dar cura, Ele pode fazer restauração. Ele vai fazer tudo isso para você. Tudo isso. Mas com um propósito, com um único objetivo. Reunir todo mundo para sentar à mesa com Ele. Esse é o objetivo de Jesus.
O objetivo dele nessa terra, em mim e em você, é nos restaurar para estar do ladinho dele, para estar sentado à mesa com ele, para lá na glória sentarmos à mesa de novo e passarmos uma eternidade tendo comunhão com ele. Eu estava ouvindo um depoimento de um ex-satanista, você já deve ter visto por aí, esqueci o nome dele agora, mas não importa. E ele estava falando como funcionam algumas coisas do meio em qual ele vivia, e agora ele foi completamente restaurado, está ganhando vidas, aceitou Jesus. Isso prova que para todo mundo tem jeito. Enquanto eu e você estamos nessa terra, querido, tem jeito para mim e para você. Não interessa o que você fez, não importa o que você fez. Jesus só vai chegar para você o dia que você se arrepender. Quem sabe você está vendo isso na internet agora e você acha que para você não tem jeito. E ele vai falar assim, ou quem sabe você vai chegar a Jesus, eu não posso porque eu fiz isso. E ele vai anotando. Você fez isso? Tá. Vai anotando, você vai dando uma lista para ele, todos os pecados que você cometeu. E aí sabe o que ele faz no final, quando você termina? Ele pega aquele papel, olha para ele, amassa e joga numa lata de lixo chamada Mar do Esquecimento. É isso que ele faz com o meu e com o teu pecado. É isso que ele faz com tudo aquilo que eu e você fizemos lá atrás. Sabe por quê? Porque na cruz ele já nos perdoou. Na cruz ele já lançou tudo isso no mar. O problema é que eu e você temos uma capacidade de carregar tranqueira com a gente. Se eu perguntar quem tem o quartinho da bagunça, quase todo mundo tem. Ou guarda algumas coisas que nem precisa. E sabe, às vezes eu e você estamos carregando apontamentos, carregando acusações, carregando pecados, carregando uma cruz que não era para você carregar. Carregando culpa que não era para estar nas suas costas. Porque Jesus levou isso lá na cruz. Você sabia que você não precisava pedir perdão para Deus? Que o perdão que você pede para Deus não muda quem é Deus. Eu tenho falado isso constantemente para as pessoas. Para que você pede perdão para alguém? Porque você viu alguém que quem sabe se magoou, quem sabe se machucou, e esse perdão para aquele alguém vai gerar um alívio. Vai gerar, quem sabe, poxa vida, que bom que ele reconheceu que errou, né? Que bom. Mas no livro de Malaquias, no capítulo 3, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Então o que você fala ou deixa de falar para Deus não muda quem é Deus. Tá, mas e para que eu peço perdão então? Para mudar algo dentro de mim e algo dentro de você. Porque no momento que eu e você chegamos e pedimos perdão para alguém, ou pedimos perdão para Deus, algo dentro de mim aconteceu. Eu reconheci que eu errei, eu reconheci que eu pequei, eu reconheci que eu transgredi. E quando eu reconheço isso, sabe o que Deus fala? Agora você entendeu, levanta e continua caminhando. Porque eu tenho uma vida para você. E eu não só tenho uma vida, mas eu tenho uma vida em abundância. Hoje nós demos um exemplo lá no Rio. Nós vamos orar. E eu dei um exemplo, foi para você, né, Rui? Que eu acho que eu falei do terreno, não lembro para quem que eu falei lá. Eu falei assim, imagina no seguinte cenário. Você precisa de uma casa. E você precisa de 500 mil para comprar essa casa. Porque a casa que você sonhou é aquela casa ali e está exatamente onde você gostaria. E você não tem os 500 mil. E eu vou usar a mesma pessoa para profetizar a vitória. E aí o Pedrinho chega e fala para você assim, olha, é 500 mil que você precisa? Eu vou te ajudar, porque Deus me abençoou, Deus me honrou e eu vou comprar essa casa para você. Mas eu não vou te dar 500 mil. E aí você pensa, puxa vida, eu precisava dos 500. E aí o Pedrinho chega para você e fala assim, não, eu vou te dar 1,5 milhão. Porque você vai comprar a casa, você vai comprar o carro que você quer, você vai comprar os móveis que você quer, e você vai estruturar a sua vida para que você possa manter tudo isso. Isso, o que é ali a casa? É a vida. E o que é o excedente do que o Pedrinho te deu? É a abundância daquilo que você precisa. Deus, ele não quer só te fazer viver, ele não quer só te fazer respirar, ele não quer só te curar. Ele quer usar você para algo extraordinário que você nem imagina. Ele quer te dar coisas que você nem pensa, mas você não consegue por causa da culpa do pecado. Ei, só o diabo te acusa, eu não te acuso, Cristo muito menos. Então libera nessa noite a vida que ele tem para você. Libera sobre a cruz, porque a Bíblia diz, lançando sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele já está cuidando de mim e de você, querido. Então hoje é uma noite que ele quer te dar tudo que você precisa, mas ele não está preocupado no que ele tem que te dar. Ele está preocupado com o sentar à mesa, ele está preocupado com a comunhão, com o relacionamento, que ele já tem te chamado para você fazer. Porque a hora que eu e você sentarmos na mesa e falar, cara, você estava tão preocupado com tanta coisa, agora eu vou mostrar a provisão. Porque a hora que ele pergunta para Pedro, para João, pergunta para todos eles, vocês têm algo para comer? Eles falam, não tem. Eu falei, então eu vou resolver o problema antes para você não ficar preocupado com isso. Então para de entrar na igreja preocupado com o que vai acontecer. Para de entrar na igreja preocupado com o que você vai ter.
Porque a partir do momento que você entrar dentro dessa igreja, de qualquer lugar que você entrar, e falar, eu estou indo para servir a Ele, para adorar a Ele por quem Ele é, Ele vai falar assim, agora eu te dou tudo o que você precisa, que você não está preocupado com o que é daqui. Eu vou te dar tudo o que você precisa, para você nunca mais entrar nesse lugar, pensando o que vai acontecer. Ei, o teu amanhã está nas mãos dEle. O teu amanhã está na mão dEle. A cura que você precisa, o dinheiro que você precisa, tudo o que você precisa, está na mão dEle. Então entra neste lugar, para olhar para quem Ele é, porque é para Ele que nós vamos. Lá no céu você não vai precisar de carro, não vai precisar de casa, não vai precisar de dinheiro. Então nós temos que começar a ensaiar aqui o que nós vamos fazer lá. E o que você precisa aqui, Ele vai te dar, cara. Ele vai te dar.